Capítulo 24. 5 horas. Uma nova aventura. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre as 5 e 6 horas. Às 5 horas da manhã, as luzes das sirenes das viaturas da polícia iluminavam a frente da mansão, fazendo uma dança de luzes vermelhas nas paredes. Enquanto é levada algemada para o carro, a avó é colocada junto de Carlos e Gertrude. Carlos, seu maldito oportunista salafrário! Grita ela. Como teve a audácia de me chantagear? Eu é que falo. Responde ele. Como a senhora tem coragem de se achar na razão se é tão ladra quanto a nora? Eu não sou ladra! Entra na briga Gertrude. Como não? Ironiza a avó. E os canos que você ia ligar no poço para roubar o meu petróleo? Seu petróleo, uma ova. Resmunga Carlos. Cala a boca aí, seu imbecil! Grita a avó. Eu tô falando com a outra ladrona aqui, quer dizer, com essa doida aqui. Tecnicamente, eu não roubei nada porque nem sequer consegui terminar meu plano. Reclama a tia. Eu já teria terminado há muito tempo se esse imprestável do Carlos tivesse me entregado logo as plantas da mansão como eu havia pedido. Era um plano perfeito. Plano perfeito. Debocha Carlos. Que idiota acreditaria que no seu terreno tinha tanto petróleo que saía até pelo chuveiro? O mesmo idiota que acreditaria na sua história estúpida de fantasma medieval. Responde a tia. Fiquem calados vocês três! Fala um policial entrando na viatura e recebendo as seguintes ordens do sargento. Leve-os para a delegacia. Lá eles terão que fazer um depoimento completo de tudo o que aconteceu. Eu os encontro lá daqui a alguns minutos. Olhando a viatura que se afasta levando os 3 presos, Robin comenta com os outros o que acabou de ouvir. A vovó disse que Carlos estava chantageando ela. Depois ele deu a entender que ela era tão ladra quanto a titia. O que será que ele quis dizer com isso? A resposta deve estar aqui nesse documento. Diz Afrôncio pegando o papel das mãos de Robin. Afinal de contas, o que é isso, Afrôncio? Pergunta Laurette. É um projeto detalhado com todas as medidas e materiais usados para fazer o poço. Mas nele também tem informações confidenciais da empresa Ouro Negro. Tem razão. Fala Mark também olhando o documento. Aqui mostra que foi feita uma ligação clandestina nos tubos e canos de uma das torres da empresa, levando petróleo para dentro do poço. Então a vovó teve realmente o azar de não encontrar petróleo no terreno dela, comenta Laurette. Isso mesmo, concorda Robin. Acho até que ela ficou tão chateada com essa descoberta que resolveu aproveitar o buraco que já tinha feito para mandar Carlos cavar outro buraco, só que dessa vez para o lado, canalizando nos canos da torre e roubando o petróleo da empresa. Foi fácil para Carlos fazer isso. Continua Lilian. Afinal, ele trabalha na Ouro Negro e sabia por onde passavam os canos das torres. Depois ele ficou todos esses anos acobertando o esquema para que ninguém descobrisse. O Carlos deve ter feito esse documento no tempo que estava cavando o poço e já pensando em futuramente usá-lo para chantagear a vovó, conclui Laurette. Já a titia não sabia de nada. Fala Mark. Ela só sabia que o Carlos tinha ajudado a vovó e tio Inácio a cavar o poço e encontrar petróleo. Por isso, ela deve ter pedido para ele pegar as plantas subterrâneas da mansão da vovó e, em troca, prometeu dividir com ele o dinheiro que ela ganharia. Mas ele não fez isso e ainda tentou assustar a titia para ela desistir do plano e não comprometer a maracutaia dele com a vovó. Assim, ele poderia chantagear a vovó como havia planejado. Completa Robin. Então, a história da vovó sobre o touro espectral não era para assustar compradores, mas sim para esconder toda essa trama. Diz Jorginho. Ela conseguiu me enganar direitinho. Diz o mordomo. Por isso é que eu ajudava a espantar os compradores com o touro. Quer dizer que vocês resolveram o mistério do touro espectral que assombrou a cidade Vale do Sol por anos? Pergunta o sargento entrando na conversa. Parece que sim. Responde Lilian sorrindo. Tudo era apenas um projetor que jogava imagens de touro e sombras de índios no céu, combinadas com sons de tambores de uma caixa de som. Parabéns a todos vocês. Responde o sargento abraçando Lilian, Mark e Robin. Vocês acabaram de ganhar a recompensa que a cidade estava oferecendo para quem descobrisse esse intrigante mistério. Que recompensa? Interessa-se Robin. A recompensa para quem descobrisse esse mistério é 3 passagens para o Havaí, com todas as despesas pagas. 3 passagens para o Havaí? Vibra Lilian animada.
E com todas as despesas pagas? Exclama Mark eufórico. Viva! Nosso sonho sempre foi conhecer o Havaí. Vibra Robin. Parabéns, prima. Vocês merecem. Fala Laurette rindo. Passem pela delegacia quando vocês estiverem indo embora. Informa o sargento. Lá vocês poderão saber todos os detalhes de como e quando poderão receber o prêmio. O sargento entra na viatura e também sai da propriedade. Agora chegou a hora de irmos embora. Fala Mark. Pelo amor de Deus, não queiram voltar para casa pegando um ônibus. Afinal, o último ônibus é que quase nos pegou. Diz Robin. Vou pedir um táxi. Fala Lillian puxando o celular do bolso. E ai do motorista que invente de abrir a boca para contar qualquer tipo de história de assombrações. Vai levar uma sapatada na fuça. Pelo menos o sapato já está sem o salto. Gargalha Mark. Lillian dá uma risada de ironia e comenta chateada. Pode rir. É você mesmo que vai ter que pagar outro par de sapatos para mim. E lembre-se que só aceito se for importado direto da Itália, viu? Visto que a minha antiga patroa se foi, acho que agora estou sem emprego. Comenta o mordomo cabisbaixo. Por falar em estar sem emprego, Laurette, a sua empregada Bárbara, se demitiu. Avisa Lillian. Puxa vida, lamenta ela virando-se para o mordomo. O que você acha de ser meu novo empregado, Afrôncio? Não posso prometer um salário tão bom quanto o da vovó, mas pelo menos você não vai precisar se pendurar nas paredes usando uma tanguinha de palha. Fala ela caindo na risada. Não tem problema, senhorita Laurette. Claro que aceito. O salário da sua avó não era assim tão bom. Sua tia tinha razão. Ela era mesmo mão de vaca. Responde o mordomo também rindo. Legal, comemora Laurette. Minhas amigas vão se corroer de inveja ao descobrirem que eu tenho um autêntico mordomo. Enquanto esperam a chegada do táxi pedido, todos vão para a cozinha preparar um delicioso café da manhã. Eles conversam e riem das palhaçadas e sustos daquele dia cheio de aventuras. Até que, depois de alguns minutos, ouvem a buzina do veículo que vem cruzando o portão de entrada da mansão. Olha, lá vem o táxi que pedimos, grita Robin. Vocês vão vir conosco, Laurette? Pergunta Mark. Não, responde ela. Vou ficar para ajudar o Afrôncio a recolher as coisas dele para ir logo daqui lá para casa. Afinal, eu tive um ano muito puxado de estudos e provas na faculdade de Direito, e depois ainda tive esse dia cheio de correria que não vou conseguir fazer mais nada em casa, a não ser me jogar na cama e dormir o resto da manhã. Por isso, já quero levar o Afrôncio para terminar de arrumar a casa e fazer a comida. Boa viagem, primos! Até a próxima! Se despede Jorginho. Meu priminho querido e amado, deixa eu te dar um abraço bem apertado. Diz Lillian com um olhar de psicopata, aproximando-se de Jorginho e dando-lhe um abraço tão forte que se ouve o estalar dos ossos. Ai! Grita ele de dor. Deste dia em diante, Jorginho nunca mais abraçou as pessoas daquele jeito. Vamos logo daqui para o Havaí, pessoal. Fala Robin, pulando de alegria e empolgação. Que é isso, menino? Exclama Mark. Antes temos que ir para casa preparar as coisas. Diz Lillian. Talvez possamos ir semana que vem. Fala Mark. Semana que vem? Por que tão tarde? Estranha Lillian. Bem, desde que você termine de preparar as suas coisas... Responde ele virando os olhos. Engraçadinho. Ao entrar no táxi, Lillian fala ao motorista. Se você quiser conversar alguma coisa, por favor, que seja só sobre o nosso trajeto, ok? Deixe para contar histórias e lendas para outras pessoas. Pode ser? Tudo bem. Responde o homem sem entender nada. O táxi começa a se distanciar da casa, enquanto Laurette e Jorginho ficam na porta acenando adeus sem parar. Até mais! Adeus! Tchau! Dentro do carro, Lillian se joga no banco, morta de cansada. Ai, como estou com sono. Vou ver se tento dormir um pouco. De repente, Robin vê um vulto verde pelo lado de fora da janela do carro e, apavorado, grita. O monstro! Eu vi o monstro! Robin, o monstro era a titia. Explica Mark. Não, eu vi o verdadeiro monstro pelo lado de fora do carro. Será que existe esse monstro mesmo? Pergunta Lillian. Mark suspira e diz. Bem, acho que esse mistério ninguém consegue resolver. Às 6 horas da manhã, os primeiros raios de sol começam a cruzar o céu, surgindo de detrás das altas montanhas.
O táxi com Lillian, Mark e Robin vai sumindo na estrada em direção ao horizonte. E eu, Laurette, continuo a lembrar deles todos os dias. Nunca mais me esquecerei desta empolgante aventura. Afinal, estas foram as mais loucas aventuras de Lillian, Mark e Robin em 24 horas.